Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Mulheres em Pauta, exibido aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Nesse programa, a gente fala do universo feminino, de políticas públicas, de temas que fazem parte desse universo na nossa cidade, sempre com a presença de vereadores, de parlamentares e também de convidados importantes aqui da nossa região. O tema de hoje é a Marcha das Mulheres Negras, que vai ser realizado em novembro em Brasília, um evento importante de luta contra o racismo e também para valorizar essa atuação das mulheres pretas em todo o nosso país e também na nossa região. Bom, vou apresentar para vocês nossas convidadas de hoje, vereadora Inês Paz, do PSOL. Muito obrigada, vereadora. É mais um momento muito importante de eu estar aqui presente. Agradeço aí a participação no Mulheres em Pauta. E nesse Mulher em Pauta nós estamos debatendo, vamos conversar sobre a marcha, né, das mulheres negras, mas também sobre políticas públicas, que isso que é importante para inserir a maioria da nossa população daqui de Mogi, do nosso país, que estão ainda totalmente excluídas de programas. Então, o nosso objetivo é estar debatendo sobre essas questões. Com certeza. A gente recebe também a Maristela Fernandes, professora aposentada, ativista, membro do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, também membro do coletivo Pretas de Mogi das Cruzes. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui, aliás, uma honra, né? Estar podendo falar sobre a situação da mulher preta, o quanto é difícil para a mulher preta, né? Então, aproveitar esses espaços de fala, que é difícil a gente conseguir também, para que a gente converse e as pessoas possam entender o motivo da nossa luta, o porquê de estarmos lutando tanto. Informação é sempre importante e ajuda muito, né? Vamos começar então falando da marcha. Maristela, conta pra gente a importância dessa marcha. Vai ser a segunda marcha, né, que vai ser realizada em Brasília, agora em novembro. O que ela representa aí para a luta? Essa é a segunda marcha. A primeira marcha foi realizada em 2015 e de lá para cá a gente teve alguns avanços, mas são 10 anos. Nesses 10 anos ainda muita coisa precisa ser feita. E essa marcha é justamente isso, é para dar voz, para dar visibilidade à nossa luta. A mulher preta, ela está sempre lá na última parte da pirâmide, né? Que a gente tem os menores salários, tem os piores empregos, a dificuldade para chegar à escolaridade superior é muito maior. Então, assim, é muito difícil para a mulher preta galgar algo nessa nossa sociedade. Então, essa marcha vem para dizer, nós queremos voz, nós queremos ser vistas, nós queremos políticas públicas para nos ajudarem a sair dessa parte final. Certeza, vereadora, essa marcha, o que representa? A senhora também tem acompanhado aí as mulheres, a luta aqui da nossa região, que também vai participar da marcha? Com certeza. Então, ouvindo aí a Maristela colocar, como ela diz, lugar de fala, e é importante a gente dialogar e conversar, e é todo mundo que está nos assistindo, de dizer o seguinte, a luta das mulheres pretas, né, aqui de Mogi, essa marcha, né, da mulher negra, que esse ano ela até ganhou um caráter internacional, não é só nacionalmente, mas ganhou um caráter internacional, é que nós, branca, e eu sou uma mulher branca, dentro dessa sociedade, né, que explorou, essa sociedade brasileira, que foi construída, né, no trabalho escravizado, né, dos povos africanos, eu acabo tendo os privilégios que nós queríamos que todas tivessem, né, todas as mulheres. Mas agora, para a gente romper com esse racismo, né, com esse machismo estrutural, e como bem disse a Maristela, para combater isso, você tem que ter uma união de forças.
Então, nós, mulheres brancas, a gente está junto nessa luta, e aí eu digo, enquanto parlamentar, a nossa mandata, a gente tem dito, a nossa mandata é uma mandata de todas as lutas. Então, a gente incorpora, não para ocupar o espaço de uma mulher negra, uma mulher preta, mas sim para a gente fazer com que esse espaço, através da nossa luta, dos coletivos que nós temos participado, do parlamento, através de leis, fazer com que esses espaços, eles também deem para que as mulheres ocupem, as mulheres negras ocupem. Porque vejam, né, e aqui na nossa cidade, mas é um reflexo do nosso país. Nós não somos uma ilha isolada, então o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, reflete na nossa cidade aqui em Mogi das Cruzes. Nós somos a maioria, a mulher é a maioria, e dentro da maioria da mulher, a mulher negra é a maioria, né, na questão. E a gente vê o quanto ainda você pega no parlamento, você veja, né, aqui na Câmara de Mogi das Cruzes, 23 cadeiras, nós somos, agora acho que nós somos em 4 mulheres, né? Aumentou uma, éramos em 3 na legislatura passada, mas nenhuma mulher negra. Então a gente quer contribuir, e aí nesse sentido nós estamos contribuindo enquanto mandata, enquanto sindicato, enquanto ativista, para que essa marcha levem de mulheres aqui de Mogi a maior quantidade de mulheres para fazer parte dessa marcha. Interessante, vereadora. Maristela, como é que vai ser a participação, então, do movimento daqui de Mogi na marcha? Vocês já estão se organizando? Como é que o conselho também, né, da cidade, que muitas pessoas fazem parte, como que vocês vão participar desse movimento em Brasília? Sim, tem um grupo já bem estruturado, né, que já está realizando atividades em função dessa marcha, né, procurando ajudas, né, procurando patrocínios para que a gente possa levar esse número maior de pessoas, de mulheres negras até Brasília. Então tem um grupo que está envolvido, alguns grupos de coletivos de mulheres, né, o Pretas de Mogi está envolvido as PLPs, né, envolvido vários grupos, acho que o Algobenário também está envolvido, e eles estão, as mulheres de Mogi estão se aquilombando, né, que a gente diz isso, que é se aquilombar, para quê? Para que a gente possa realmente levar as mulheres sem que tenha um custo, porque, infelizmente, né, essa parte financeira para a mulher negra é muito difícil também. Então, assim, esse grupo está se estruturando para que possa levar essas mulheres sem um custo. Maristela, aproveitando o gancho que a vereadora falou, a questão da representatividade, como na nossa cidade não tem uma vereadora, uma mulher preta, como que você enxerga isso? Isso precisa ser mudado aí a curto prazo, porque precisa dessa representatividade? Sim, precisamos. E é importante até falar aqui mesmo, né, nesse lugar de fala, as mulheres pretas, eu acho que é até um resquício da escravidão isso, né? De aquilomba-se, uma ajuda a outra, mas não consegue confiar em votar numa mulher preta. Nós temos candidatas negras, né? Mas assim, infelizmente a mulher ainda, em alguns casos, a gente sabe que a situação financeira manda muito mais, né? Do que como eu posso dizer, do que ela ter aquela consciência, né, política. Então, assim, é esse um trabalho muito forte que a gente está vindo agora, né, tentando se aquilombar mesmo para que a gente eleja pelo menos uma mulher negra que nos represente na Câmara, que comece aqui e chegue lá no Estado e chegue no Federal, que a gente tenha uma porcentagem maior de mulheres negras nos legislativos, né? Porque nós precisamos. Tudo isso viabiliza muito mais as políticas públicas para nós, né? Graças a Deus temos mulheres como a professora Inês, né? Que ela nos ajuda muito. A gente pode contar com a ajuda dela. E sempre que a gente precisa, a gente vai atrás mesmo, porque a gente sabe que pode contar com a ajuda dela. Mas que bom que tivéssemos uma representatividade nossa, seria uma força a mais para
fazer esse trabalho acontecer. Com certeza. Vereadora, como que a senhora, o seu mandato tem acompanhado essa questão, o conselho também, né, de promoção e igualdade racial da cidade, para trazer essas políticas públicas? Como que tem sido esse trabalho? Então, primeiro, acho que é importante dizer que nós vivenciamos, não só na cidade de Mogi das Cruzes, mas eu digo em toda uma política, né, colocada aqui no nosso país, que ajuda a ter clareza e consciência de luta de classe. Né? Tem a classe dos trabalhadores, das trabalhadoras, e esse pertencimento de classe social que a gente vive. Então, eu tenho, dentro da minha militância de muito tempo, que eu estou nessa luta aí como sindicalista desde 78, né, também na resistência contra a ditadura militar, e agora, né, nesse momento, a gente batalhando para que a nossa democracia continue existindo. Então, é importante, políticas públicas, que o Poder Executivo, né, hoje nós temos uma mulher, uma primeira mulher prefeita, temos também uma Secretaria da Mulher, que tem uma mulher negra. E a gente tem feito conversas para que isso não fique apenas no papel. Acho que Mogi das Cruzes está fazendo história, mas é fundamental que essa história ela seja demarcada com essas políticas públicas. Então, é preciso, a gente tem conversado, eu tenho participado das movimentações, né, que a Secretaria da Igualdade Racial faz, sempre estou presente, mas também eu acho que precisa ter um envolvimento maior de dar essas oportunidades. Né? Então, nós acabamos de ter, recentemente, agora, né, no mês de julho, nós tivemos a conferência, a 4ª Conferência Municipal de Mulheres, né, de mulheres. Eu acho que precisava ter mais envolvimento ali do poder público executivo. Né? Eu acho que precisava ter mais envolvimento aí do poder público. Você teve assim, muito mais a ONG recomeçada, a doutora Rosana, agora vai ter uma atividade aí do Compir, mas precisaria essas atividades se desdobrarem, como eu digo, lá na lida. O que é lá na lida? Lá nas mulheres que estão lá nos seus territórios, porque lá falta ônibus, lá falta a saúde pública, os equipamentos públicos não atendem todo mundo, lá a fila da creche é grande e quem mais é atingida é a mulher preta, negra, da periferia. Então, essas políticas públicas precisam avançar. A gente tem feito uma discussão na educação, né, que tem que colocar no Plano Municipal de Educação a questão do racismo, do machismo, que na legislatura passada foi retirado os termos lá, a lei estadual que se ocorra na escola pública estadual. Então, tudo isso precisa sair do papel. Então, a gente tem a lei e como a Maristela colocou, o nosso partido, ele tem um envolvimento. Então, não é só para cumprir a cota tal. Nós temos várias deputadas que são mulheres trans, várias deputadas que são mulheres negras. Então, quando você tira do papel e coloca na prática, esse avanço é bem maior. E é isso que nós estamos precisando aqui na nossa cidade. Maristela, essa questão da educação que a vereadora falou, tem que começar ali bem, né, do começo mesmo, das crianças, do desenvolvimento, para ter essa conscientização maior? Isso. Até o Compir de Mogi, uma das atividades, né, previstas ainda para esse ano é trabalhar essa lei 10.639, porque nós precisamos dessa lei de antirracismo, de uma educação antirracista. É só através de uma educação antirracista que a gente vai começar lá, de baixo, né? Para talvez não transforme agora, mas daqui 20 anos a gente esteja num patamar muito melhor desse racismo estrutural, né? Porque a mulher negra, ela vem lá da periferia, como a Inês diz, com toda a dificuldade. Aí ela chega, qual a oportunidade que é dada a ela? Pouquíssimas. Ela pode estudar o quanto for, mas ninguém dá essa credibilidade. Então, assim, essa lei da lei de antirracismo, da educação antirracista, é para isso, para que equipare, para que seja vista como igual, né?
que infelizmente não é só na escola, né? A gente precisa desse avanço em tudo. Eu participei agora da 5ª conferência, né, estadual da promoção de igualdade racial. Em um dos eixos do eixo de justiça racial, o principal foi a saúde da mulher negra, né? Porque assim, ela também é uma parte assim muito difícil para a mulher preta, principalmente de periferia, né? A gente fala lá, um exemplo, as mulheres que têm anemia falciforme, porque uma boa parcela da população negra contém essa doença, que é até uma predisposição genética. E assim, em muitas unidades públicas, isso não é nem detectado. Essa mulher acaba, às vezes, morrendo sem saber o que tinha, porque não tem, né, não tem uma visão mais detalhada para aquela mulher, né, nem só aquela mulher, né, para aquela pessoa negra. Então, assim, são pautas, a violência obstétrica, né? Então, a saúde da mulher negra, a gente perde ainda muitas mulheres negras, elas morrem muito mais cedo do que as mulheres brancas, por causa da negligência da saúde. Então, assim, são essas políticas que a gente quer trabalhar. E isso começa na educação, né? Vereadora, e a senhora acha que em quais áreas é preciso ter uma atenção aí maior? A Maristela falou questão de segurança, saúde. Olha, é difícil escolher, porque eu acho que eu se adoraria, a gente luta, né, por isso, um sonho, né, uma utopia, da gente ter aí uma sociedade realmente onde não ocorram mais injustiças, onde todas as pessoas, né, tenham acesso aí com tranquilidade, mas ainda está, eu acredito nisso, mas ainda está por vir. Então, eu acho que a educação, ela é fundamental, né? A educação é fundamental porque todos passam pela educação, né? Um médico, uma médica, qualquer profissão que depois você se defina, você passa pela educação. Então, acho que a educação precisaria ter esse olhar de conscientização, de formação, para que as pessoas não sejam, elas sejam excluídas, né? Porque, recentemente, aqui na nossa região, a gente teve um caso de transfobia e a gente tem uma lei do nome social, entendeu? Então, não é colocado nem em prática a lei que já existe. Agora, a Maristela falou da anemia falciforme. Eu, quando vereadora, na década de 2000, eu fiz uma lei para a questão da questão da anemia falciforme, que ela não atinge só a população negra, mas a incidência é maior. E o que avançou em Mogi das Cruzes? Nada. Então, não adianta ter a lei. Se não tiver um compromisso político de pegar essa lei e colocar em prática, então leis, a gente tem muitas leis. Então, eu avalio que essa questão aí da educação é fundamental, porque aí você já faria um processo de formação desde a criança da creche, porque tem formas lúdicas de você fazer aí o combate do machismo, o combate do racismo, para que as pessoas elas vejam os seus direitos. Então, a educação é fundamental. Na saúde, eu acho que a gente precisaria colocar em prática a questão aí da lei da anemia falciforme para ter o atendimento, a atenção básica. E a Maristela me falou uma coisa fundamental, que agora eu estou lembrando que na gestão passada, o Compir esteve lá na Câmara para ter um vínculo do Poder Executivo Municipal com algum representante federal, até para você ter políticas públicas para a questão da anemia falciforme, para a questão aí da população negra como um todo. E eu fico pensando, por que não se tem isso? É só você fazer um contato para você entrar em programas que mandem dinheiro. Então, o que eu vejo é assim, ainda precisa o poder político, né, que é o prefeito, a prefeitura, hoje uma prefeita, a administração municipal, ela ter essa vontade política de fazer uma administração que atenda a todas e a todos. Então, isso que está faltando aí, que eu vejo um investimento maior. E, nesse aspecto, a prefeita, né, a Mara está entrando agora, então ainda tem
tempos ainda para a gente estar colocando isso, mas aonde que a gente vai observar que cidade que nós queremos na discussão do orçamento, que vai começar agora, né? O plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a questão da LOA, a lei orçamentária anual. Nós vamos ver como que esse orçamento vai estar construído, ver qual é o índice de percentual de colocar a periferia dentro do orçamento, porque na periferia a gente tem aí a maior parte das mulheres, da população negra, dos nossos jovens. Certo, vereadora. Maristela faz parte do Conselho Municipal, né, de Promoção e Igualdade Racial. Vamos explicar para quem está em casa acompanhando como é que esse conselho funciona. Vocês trabalham junto com o poder público, também com o vereador, ouvindo as demandas, como que é? Sim, o conselho hoje, ele é formado, né, pela sociedade civil e pelo governo, né? Nós temos algumas secretarias que fazem parte e na sociedade civil hoje a gente tem a nossa presidente da sociedade civil, que é a Janice Kelly. E do governo a gente tem hoje a Rosinete Paiva, que é a nossa vice-presidente, né? E sim, a gente trabalha, nós temos reuniões mensais, né, que são ordinárias, todas as últimas segundas-feiras do mês. E dentro dessas reuniões a gente vai atendendo as demandas, a gente vai discutindo as demandas para poder, dentro disso, avançar para outras coisas. A gente está tentando uma audiência com a prefeita, né? Eu creio que logo mais a gente consiga isso. E nessa audiência a gente quer justamente pedir ao poder público essa associação com o CONAPIR, que é com o órgão federal de promoção de igualdade racial, né? Então a gente quer essa reunião para estruturar isso, e daí sim eu acho que a gente vai avançar bastante nesse trabalho. Porque o Cumpir hoje, uma das metas principais é que a gente tenha um disque denúncia, um local onde as pessoas que sofrem racismo, elas possam vir, elas possam ali colocar suas queixas, né? E que isso seja tratado. Porque hoje uma pessoa que sofre racismo, ela vai até a delegacia e às vezes ela é ouvida, às vezes não, né? Vai registrar a queixa, mas essa queixa vai, talvez, evolua para alguma coisa, mas geralmente não, para ali mesmo na queixa. Então, assim, o Cumpir, uma das metas principais é um disque denúncia, onde a pessoa possa colocar ali sua queixa e que ela seja acolhida, né? Para que ela seja ouvida e que realmente se dê um desfecho para essa situação do racismo. Entendi. Vereadora, é impressionante a gente ainda falar desses casos 2025. Ainda acontecem muito casos de racismo e não ter esse, né, canal que a Maristela falou. É importante a gente sempre lembrar disso. E a senhora recebe também, às vezes, denúncias, às vezes reclamações sobre essas questões aqui no município? Recebemos bastante e a gente tem orientado, tem acompanhado na legislatura passada nós fomos a conversar com uma educadora, era a coordenadora pedagógica da rede municipal. A nossa convidada, que é a Maristela, sofreu racismo também. Então, a gente recebe várias denúncias porque as pessoas ainda têm nas suas cabeças que podem fazer o que quer. Agora, tem esse detalhe, porque elas, como um processo judicial é muito lento e essa dificuldade que a Maristela colocou de acolhimento, né? A delegacia da mulher, ela precisaria ter uma atuação melhor, ela precisaria ser 24 horas, ela precisaria ser totalmente estruturada por mulheres, para que as pessoas possam fazer as denúncias. Porque o que a gente sabe é que as pessoas acabam nem indo fazer a denúncia, porque sabe, vai perder tempo. Então, a gente tem acompanhado os casos para que não se vá para debaixo do tapete. E muito difícil, pela legislação, às vezes, de configurar como racismo.
Então fica como calúnia, fica como injúria. Como diz, colocam outros termos, mas nós temos recebido e temos acompanhado. Então é por isso que era importante ter a cidade de Mogi das Cruzes, ela ter esse vínculo aí com o governo federal, através do CONAPIR, como a Maristela colocou, até para a gente ter estrutura, para a gente ter mais investimento, para a gente ter outros instrumentos, para a gente estar fazendo aí, não só a denúncia, mas que ela tenha soluções. Agora, fundamental, nesse sentido que a gente está construindo aí novamente o Plano Municipal de Educação, que esses temas estejam colocados no dia a dia da Secretaria da Educação. Entendi. Maristela, dentro desse contexto aí de luta, vocês também têm o coletivo Pretas, né? Como que vocês atuam, de que forma que iniciativas realizam? O Pretas de Mogi, a qual eu faço parte, a gente tem um grupo, e gozado que tudo acontece muito lá naquele grupo de WhatsApp, é onde as comunicações se dão, ali vão montando estratégias. Aí algumas, eu posso, e daí a gente se reúne e monta ali as atividades que são importantes para a gente se estruturar. Mas o Pretas, ele acontece num grupo de WhatsApp mesmo, e nós já tivemos 2 encontros presenciais, né? Então, assim, é um grupo também que ajuda bastante, porque a gente ali se acolhe. Quem está assistindo a gente, mulher preta que quiser participar, também pode fazer parte? Como funciona? Pode sim, pode entrar nas nossas redes sociais. Todas nós, as mulheres do Preto de Mogi, somos administradoras desse grupo. Pode, através das redes sociais da gente, pode chegar até mim ou a qualquer outra pessoa do grupo, né? E que queira fazer parte, que nós sim colocaremos você no grupo, receberemos você com muito carinho no grupo Pretas de Mogi, no coletivo. Muito bom. Vereadora, essa união faz toda a diferença, né? Se sentirem representadas, terem com quem conversar, né, sobre as situações difíceis. Com certeza. E vocês vejam, nós estamos falando da marcha que vai acontecer, né, agora em novembro, a marcha, né, das mulheres negras do Brasil, né, são 27 estados que estão organizando, mas olha só a curiosidade, depois de 10 anos, né, então a gente é importante, né, que quem está nos assistindo tenha essa noção, depois de 10 anos vai acontecer a segunda marcha das mulheres negras. Depois de 10 anos, voltou a ter as conferências nacional de políticas para as mulheres. Então, por quê? Porque há 10 anos atrás começou a ser desconstruída a nossa democracia, gente. Então, é fundamental a questão da democracia, aonde ainda é uma democracia ainda limitada, né, porque a democracia não chega, como eu digo, em todos os cantos, né, do nosso país, da nossa cidade, mas ainda a democracia é fundamental porque a pessoa tem o direito de reclamar, tem instrumento para que ela possa falar, dizer o que aconteceu, aí mesmo que a justiça tente botar debaixo do tapete, outros instrumentos vão atrás. Então é fundamental nesse sentido. Então é por isso que a gente batalha, né, para que esse instrumento da democracia ele não seja retirado do nosso país, ele permaneça. E dentro da democracia, a gente tem esses instrumentos da democracia participativa, como são aí os conselhos, né? Então tem o Conselho da Igualdade, da Promoção da Igualdade Racial, tem o Conselho da Mulher, tem o Conselho da Juventude, mas eles precisam funcionar. Então, se não funciona, fica só instrumento decorativo para dizer que tem. Então, o CONPIR, aí a gente precisa elogiar e parabenizar, eu acho isso muito importante, que com a partir da liderança da James, ela tem dado demonstração de estar pondo na prática aí as políticas, no caso aí da igualdade racial. Mas também, acho que a gente precisa, e aí a Maristela deve concordar comigo, que não dá para a gente fazer a luta, né, da mulher negra, ou não da mulher, mas da promoção da igualdade racial, apenas
em algumas datas, ou seja, na Consciência Negra, ou seja, no 25 de julho, que é o Dia, né, da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Eu acho que esses momentos precisam ser relembrados para a gente não deixar, não esquecer, não cair no esquecimento a resistência né, do Zumbi dos Palmares, da luta das mulheres latino-americanas e caribenhas. Mas tem que ter políticas públicas no seu dia a dia. Essa é a questão fundamental para que realmente a gente dê um salto de qualidade na emancipação aí das mulheres negras, da população negra. Certo, vereadora. A gente está caminhando aí para o final, para o encerramento do programa. Maristela, um recado final para a gente encerrar. O que você quer deixar de mensagem sobre, né, tudo que a gente discutiu hoje? Lógico que tem muito mais que pode ser discutido, mas o que você quer deixar de mensagem? Que nos aquilombamos. Teresa de Benguela, Dandara, são grandes mulheres negras que, né, lideraram os quilombos. É isso, a gente se aquilombar, a gente se ajuntar, porque só quando nós estivermos unidas é que nós conseguiremos sair desse limbo maior. Então, assim, a unidade, que nos juntemos e façamos a diferença para que nossos filhos, nossos netos possam ter uma sociedade melhor para eles. Ótimo, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Vereadora. Eu agradeço mais uma vez, né, da gente estar participando e trazendo aí as contribuições, nesse momento, falando aí da mulher negra, e dizer para vocês o seguinte, que o nosso mandato, ele também está aí ajudando na colaboração aí da marcha, na organização, não na organização, mas para que a gente leve, não do Alto Tietê apenas um ônibus, que a gente leve também um ônibus aqui de Mogi das Cruzes. E as mulheres que estejam interessadas em participar dessa marcha, entre em contato conosco, com a nossa mandata, entre em contato, né, com as Pretas de Mogi, que tem o WhatsApp, poderia ter falado, mas eu não sei de cor qual que é o número do WhatsApp para estar entrando em contato com as Pretas de Mogi, mas entre em contato com a nossa mandata, porque só assim, como foi bem dito, a união de mulheres brancas, negras, de todos que vêm na necessidade da gente combater esse racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Então, o lema da marcha hoje é por reparação, pelo bem viver. E aí a gente, quando uma mulher negra, ela está vivendo bem, é porque todas as mulheres estão vivendo bem, é porque toda a população brasileira está vivendo bem, porque a gente sabe como a própria Maristela colocou, a mulher negra está lá na última escala da pirâmide. Então, quando ela consegue, é porque a população brasileira como um todo conseguiu. Muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Agradeço também a sua audiência. Esse programa Mulheres em Pauta é transmitido também no YouTube da TV Câmara de Mogi das Cruzes. Para saber mais informações do trabalho dos parlamentares, é só acessar as redes sociais e o site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.